Meus amores, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu gravei um vídeo aí no YouTube, na verdade com o intuito de botar aqui também no curso, tá? Onde fala sobre crença limitante. Por que a crença limitante te limita tanto e como que ela mexe um pouco ali com o teu subconsciente, ela está ligada às feridas, sim. E muitas vezes não é somente as feridas, sim as crenças, né? Então, às vezes, você precisa, além de começar a acolher a sua criança, a perceber essas crenças, ver quais são os padrões que você está repetindo, aonde que você aí está sempre repetindo os mesmos ciclos, tá? Sentindo meu coração em trazer esse vídeo, espero que você goste. Se você não siga a Luíse Despertando no canal, pode me mandar aí que eu mando o link. Tem muitos vídeos, eu posto 3 vídeos por semana e cada vez mais eu vou postar muita coisa legal, tá? Muita coisa falando sobre expansão de consciência, sobre acolhimento, sobre aprendizado. Tô aprendendo, tô fazendo um curso muito legal, onde tá me ensinando muito sobre a mente, sobre reprogramação, sobre você acolher a si mesmo, a olhar para dentro de você. O teu subconsciente tá a chave da tua vida. Enquanto você deixar viver no automático, a tua vida vai continuar repetindo os mesmos ciclos. O que você quer para você, meu amor? Eu quero viver o melhor dessa vida. Eu quero ser abundante, eu quero ser próspero. Então seja ser de luz, seja. Senti muito forte no meu coraçãozinho em te trazer esse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho. Deixe depois pra Luíse se você gostou desse vídeo, tá? Então fica aí com esse vídeo abençoado. Foi feito com muito carinho e é sobre isso, tá? Saiba que você não é essas crenças aí pode estar limitando a tua vida amorosa, a tua vida financeira, e você vai ter que começar a criar mais consciência. E por que eu trago os vídeos, não somente os acolhimentos? Porque você precisa criar expansão de consciência, você precisa entender que existe, que essa matéria já foi feita e começar a desmembrar essa matéria toda, tá bom? Namastê, muita luz para você, até a próxima. Hoje vamos falar sobre crença limitante. Tudo certo com você? Se você é novo no meu canal, já se inscreva, já deixe, acione as notificações. E primeiramente, o que é crença, ser de luz? Crença é tudo aquilo que você percebe e você cria como realidade. Então, tudo aquilo que você vivenciou, principalmente lá na tua primeira infância, em momentos da tua vida, e você percebeu que aquilo é realidade, se tornou uma crença, se tornou uma realidade para você. Amores, segundo a neurociência, o cérebro ele não sabe distinguir o que é verdade e o que não é verdade, o que é certo e o que não é certo. Então, tudo que você dizer pro cérebro que é a tua realidade, ele vai acreditar. E a crença limitante é tudo aquilo que te limita, tá? Então, tudo aquilo que vai te prender, que vai te limitar, é uma crença limitante, tá? E as crenças limitantes, elas estão ligadas, sim, às nossas feridas, muitas vezes, principalmente aquelas crenças limitantes de não merecimento, de não pertencimento, aquelas crenças que lá na tua infância, quando você recebeu bullying, quando você falou que você não podia, que era feio, você foi criando crenças que fizeram com que você dissesse não, né? Eu sou feia, as coisas para mim é difícil. E isso também tá muito ligado a algumas crenças da tua família mesmo, são crenças herdadas. Então muitas vezes nós temos crenças limitantes que limitam, né? Limitam o seu crescimento, limita a tua melhor versão, que vem lá da tua infância, tá? Então toma muito cuidado com essas crenças. Muitas crenças estão ligadas, assim, principalmente a não pertencimento, não merecimento, estão ligadas a feridas como rejeição, como injustiça, como humilhação. Tem um vídeo falando aqui no canal sobre isso, tá? E por que eu senti muito vontade para você entender sobre isso? Porque as crenças, muitas vezes, a gente fala muito sobre feridas, a gente fala muito sobre emocional, mas muitas vezes isso que você está vivendo, essa vida que você está vivendo, essa repetição de ciclo, é sobre uma crença. Então você talvez tenha uma crença
crença que sempre você tem que correr atrás do dinheiro, correr atrás das pessoas. Então tu sempre, isso está no teu subconsciente, isso é algo que já se tornou teu, é algo que você acredita. É que nem você acreditar que você usa verde e quando o dia que você usa verde tudo dá certo, mas o dia que você usa preto tudo dá errado. Esta crença, ela vai te limitar, porque ela vai te segurar. O dia que você tiver de preto, você já vem na tua mente subconsciente lembrando, amores. Nós temos duas mentes aí, que é a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela atua naquele momento que tu tá inconsciente. Só que nós estamos adaptados a viver inconsciente o tempo todo. Nós vivemos automático. Nós estamos aí num sistema. Quando você vê falando de Matrix, Matrix é isso. É você viver num sistema que tu põe o pé perto na porta, tu vai ver TV falando de não sei o que, tu vai ver o vizinho falando não sei do que, tu vai ver fofoca, tu vai ver isso, tu vai ver briga, tu vai ver discussão, tu vai ver um monte de coisa no trânsito. Então tu fica naquele automático, naquela tensão. Quando você começa a estudar sobre a mente, sobre a neurociência, você começa a entender que nós temos alguns estados, tá? O estado beta é o estado da sobrevivência. Esse estado foi criado para você sobreviver mesmo. Lá quando, né, o mundo começou, que existia, né, caça e tudo mais, só que a gente era para usar esse modo 5% do nosso tempo, só que a gente usa 95% agora. E esse modo sobrevivência é aquele modo reativo, né? E quando você tá nesse modo reativo, você não tá criando nada, você não tá percebendo nada, você não tá vivendo, você só está reagindo. E quando você tá reagindo com o teu 95% do teu cérebro, que é subconsciente. E por que quando você faz uma meditação, você se conecta, inclusive tem um vídeo lindo aqui para você se conectar com essa criança, que você tá num estado mais alfa, um estado mais receptivo, né? Porque quando tu é criança até os 7 anos de idade, 9, né? De 7 a 10 anos de idade, você ainda tá no modo mais receptivo. Depois lá dos 8, 9 anos, você já tem vergonha, você já começa a criar o ego, porque você já começa a criar essa mente analítica, essa mente subconsciente, que tudo que foi trauma, tudo que foi percebido para você ficou armazenado lá, e você está vivendo inconsciente. Então as crenças limitantes, sim, elas te limitam. Talvez seja ela que está fazendo com que você repita esse ciclo que você está repetindo, esse ciclo na tua vida amorosa, esse ciclo na tua vida financeira, e ele sim está interligado muitas vezes à tua família, a sistemas que você viveu e também as tuas feridas. Então muitas vezes é uma máscara e essas crenças que estão te limitando, uma autoproteção do teu subconsciente sobre aquela ferida da rejeição lá. Então você criou uma crença que você tem que estar sempre provando para os outros que você é merecedor, né? Ou você tem uma crença que você não vai dar certo tal coisa. Muitas pessoas falam assim: ai, eu vou ser mãe com tal idade. Ai, eu sei que eu vou morrer cedo. Eu sei, alguma percepção, alguma coisa, né? Ou algum resgate, às vezes quando a gente é um pouco criança, quando nós temos uma mediunidade um pouco, às vezes a gente colapsa com uma realidade que a gente vive, né? Que tá tudo interligado, de uma realidade que você morreu cedo, né? E você acaba ficando com aquela percepção dele. Se o teu cérebro acreditar que isso é real, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Só não vai acontecer como morte se tu não for mesmo o teu processo, tu tem uma missão muito maior que isso. A tua equipe espiritual vai te rodear para te tirar essa crença da tua mente. É o que eu acredito, tá? Lembrando, eu sempre trago em curso meu, nas redes sociais, aqui no canal, o que eu acredito, tá? Mas eu senti no meu coração porque não é falado sobre crença. E nós estamos tão acostumados, nós estamos numa transição planetária, até 2030 muita coisa vai virar, e 2026 é um marco para mim. 2026, 2027 vai ser um grande marco dessa transição, onde muito ego vai cair, onde muito emocional vai cair, onde você vai começar a perceber que viver no automático não é mais você. E por que quando você desperta
desperta, você começa a entender, é como se você aprende no caos. Vocês não aprendem no caos? Eu aprendi no caos, porque no caos você não se percebe mais, você não se enxerga mais, então você começa a escutar a tua vozinha, né? Então as crenças limitantes, elas são tudo aquilo que te limita, são todas crenças, padrões muitas vezes, percepções. Lembra que uma criança, ela percebe, até os 7 anos você não precisa rejeitar uma criança para ela se sentir rejeitada, mas ela percebeu que você escondeu algo dela, que você deixou ela ali, que você priorizou alguém, pronto, ela já se sentiu rejeitada se ela tem essa ferida para curar. Então aqui é um grande holograma, esse planeta Terra é um grande holograma, onde você criou esse avatar, né? Esse lindo avatar, ai Luiz, esse lindo avatar para vivenciar e experienciar a tua vida, para você aprender o que tem que aprender. E ao longo da tua vida você não vai amadurecendo, não vai entrando pessoa, saindo pessoa, porque você vai moldando um novo avatar. Isso tudo tá aqui na tua mente subconsciente. Então sim, as crenças limitantes podem estar limitando a tua vida. Luiz, mas como que eu posso mudar a crença limitante, Luiz? Começando a viver menos no automático, começando a perceber, começando a entender quais são os padrões que você está repetindo. E o momento que você começa a entender quais são as feridas, quais são os momentos que foi ativado, o porquê que isso, e abraçar, acolha isso. Sim, ser de luz, acolher a tua criança, acolher esse sentimento. Nós somos criados a reagir, a brigar, a discutir, a culpar, a se culpar, mas não há culpados. Eu passei por algumas coisas na minha vida onde foi doloroso, né? Gratidão, eu não tive grandes traumas e hoje, inclusive, eu tô comentando com o meu personal, sou muito grata por não ter tido grandes traumas, né? Mas eu tive alguns momentos que eu me senti rejeitada na minha infância, na minha adolescência. Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acho que eu nunca falei, pena que eu não tenho foto. Eu acho que na minha mãe lá tem foto, tá? Se tiver foto, mas eu não tirava foto, tá? Eu não tirava foto, mas se eu achar aí, eu tinha até inclusive o aparelho, depois acabou que minha mãe se perdeu. Mas eu usava um aparelho que era um ferro, era aqui e aqui. Eu nasci com mordida cruzada. Minha mordida cruzada dela é severa, tá? Meu queixo era pra ser desse tamanho assim, tá? Mas eu usei aparelho dos meus 10 anos, aí 10, 11 anos até os meus 22. Então usei uma média de 11 anos aparelho, tá? E eu usei por um bom tempo na minha pré-adolescência, dos meus 12 anos aí até os meus 17 anos, esse aparelho aqui. Não 17, 16, eu acho que até uns 14 anos eu usei esse aparelho, depois eu troquei uns aparelhos. E só que eu não usava, tinha vezes que eu tinha que usar na escola, mas tinha a maioria das vezes eu não usava. Mas muita gente me viu com esse aparelho, e enfim, né? E muita gente debochava. Quando eu ia no dentista, eu tinha que ir com o aparelho. E daí sempre alguém me levava, porque muitas vezes eu era adolescente, pré-adolescente, né? E eu lembro que as pessoas riam. Uma vez tinha uma tia minha que me levou de ônibus, né, até o lugar, e uma senhora começou a rir de mim, porque eu estava com esse aparelho. Ah, mas essa minha tia ficou tão brava, ela brigou, ela falou, tu não tem vergonha nessa tua cara, tô rindo de uma criança, eu tinha uns 11 anos, de uma criança, e assim, imagina, eu fui me sentindo, né, esquisita. Minha irmã sempre fala, até hoje eu volto, tô esquisita. Então, eu criei a crença que eu era esquisita, que eu era diferente. E muitas vezes eu baixei a minha cabeça, eu repeti padrões, porque eu sempre me achava menos que os outros. E agora, entendendo, compreendendo a minha alma, me conhecendo, eu tô entendendo que eu tenho uma energia de grande potência, eu tenho uma energia de influenciar, eu tenho uma energia, muito forte, né? Eu sou muito grata, muito feliz pela energia. Eu escolhi essa energia aqui nesse planeta e sou muito grata e feliz com essa energia, né? Mas eu quero dizer para você, ser de luz, que essa crença é só uma crença. Só que para você tirar essa crença, primeiramente você vai ter que perceber essa crença. Segundo, você vai ter que começar a reprogramar a tua mente, a criar novos hábitos. Então, se você se sente, sei lá,
Você aí tem uma crença que nada dá certo na tua vida, ou que você não consegue relacionamento, primeiramente, você vai ter que começar a entender que momento que isso aconteceu, né? Entendendo, nós, quando a gente cria consciência, é meio caminho andado, né? Então, sim, eu vou criar cada vez mais, eu estou estudando aí, logo eu vou divulgar mais o que eu estou estudando, mas eu estou aí me permitindo. Luiz, mas por que tu tá estudando? Eu estou estudando para me conhecer mais, amores. Eu estou num processo, faz um ano, mais ou menos um ano e meio, que eu descobri que tinha feridas. Até então eu não sabia que existia. Sabia, mas eu não sabia que elas dominavam tanto a nossa vida, que elas eram tão relevantes. Até que eu comecei a fazer Ho'oponopono, comecei a pedir para a equipe espiritual me mostrar os caminhos, né? E tudo foi se alinhando, se alinhando, se alinhando, se alinhando, tá? Então, eu quero dizer para você que você precisa começar a perceber, a começar a acolher, começar a moldar a personalidade que você quer. Então, essa personalidade fracassada que você tem crença, que você criou que é a tua verdade, talvez não seja, né? Então, começa a ver o que te limita. Talvez eu não tenho crença limitante nenhuma. Então, tu é milionária, você tem um relacionamento divino, né? Tudo flui na tua vida. Se não, meu amor, tem crença. E muitas vezes herdada. Crença de não merecimento, de não pertencimento, crença sei lá, tem tantas crenças aí, né? Mas as mais, acho que as mais aí percebíveis são as de não merecimento, de não pertencimento, né? Qual mais crenças? Ajudem a Luísa aí. Mas basicamente são essas, que também muitas crenças ligadas ao financeiro, né? Que tem que correr muito atrás, né, das coisas, que tudo é difícil, e isso tudo são crenças que vão te limitando ao longo da tua vida. Daí, às vezes tu não sabe por que a tua vida tá X se você faz tudo para ser Y, mas você aí ainda não percebeu que isso está enraizado dentro da tua mente subconsciente. E sim, a tua mente subconsciente, ela vai te dominar, meu ser de luz. É ela que tá mandando ainda esse avatar. Me desculpa te informar, não te contar, vou te contar. É ela, Luísa, mas o que eu faço? Vai ter que começar a reprogramar. Tu tem hoje 5% que eu tô consciente, começa a usar com a máquina que tu tem. Amores, nós estamos no pico da transição planetária. Sim, vão ter que pedir ajuda. Sim, amores, eu priorizo outras coisas. Nós estamos numa era que, sim, você vai ter que priorizar mais o seu bem-estar. Sim, você vai ter que priorizar mais o teu estudo, tá? Hoje, eu priorizo muito. Se vocês verem o que eu já investi de cursos, e alguns cursos para mim ter autoconhecimento mesmo, né? Esse curso que eu tô fazendo, eu não sei que área, que eu irei utilizar, como que eu irei trabalhar, eu só senti no meu coração para mim aprender mais, eu senti no meu coração para me ter mais autoconhecimento. Eu tô apaixonada pela mente, eu tô apaixonada por isso tudo, e eu não sei exatamente, apesar que eu já tenho uma base, né? Eu sei aí, eu tô entendendo cada vez o meu caminho, mas o meu maior propósito é me compreender mais e ajudar outras almas a se compreenderem. Quanto mais conhecimento eu tiver e usar a influência que eu posso usar para as pessoas que chegam até mim, eu vou usar, né? E é sobre isso, tá? Sentindo meu coração em falar sobre crença, fez sentido aí para vocês? Conte pra Luísa se você gostou aí desse vídeo, mas esse vídeo foi com o intuito de dizer pra você que talvez o que tá dando errado aí na tua vida são essas crenças, são essas percepções, são essas coisas que estão te travando, é a tua mente. Então não tem ninguém contra você, não tem trabalho espiritual, trabalho energético, trabalho coisas, não, é a tua mente que tá criando um monte de historinha e tá dizendo pra você que você aí
é um fracassado, que mais uma vez vai dar errado, que sempre acontece, que vai acontecer de novo, tá bom? Ser de luz, fala pra Luiz se faz sentido, siga a Luiz aí, eu trago sempre esses assuntos, por enquanto eu estou 3 vezes na semana vindo aqui, siga o canal, tem muita coisa legal, tá? Meu maior intuito, minha equipe espiritual Grande Eu Sou está dizendo pra mim, vai, grava, fala, seja você, tudo que eu trago aqui são percepções que eu já enxerguei, tá? Algumas percepções eu não enxergo mais, inclusive até excluí aí, quem ouviu eu falar de chama gêmea e tudo mais, eu andei excluindo porque não é o que eu tô querendo olhar agora. Luiz, tu não acredita mais em chama gêmea, que o chama gêmea é um nome, tá? É um nome que nós humanos botamos. Eu acredito no grande contexto das chamas gêmeas, acredito. Não consigo não desacreditar ainda. Acredito sim que tem alguns fractais em diversas dimensões nosso. Pode ser que tenha um fractal mais fractal do fractal, que é a chama gêmea. Talvez sim, né? Talvez tenha realmente... É que a gente nunca sabe até quando que a gente vai fractando, né? Porque a gente está aqui com uma percepção muito limitada, nós estamos com o véu muito da ilusão ainda, né? Mas acredito sim que tem almas espelhos, e acredito, vocês vão ver, eu sempre falando de almas espelhos, mas eu hoje não compactuo aí tanto mais com essa energia, então vocês não vão ver, mas eu comentando sobre chama gêmea. Até um dia, se eu expandir a consciência e acreditar novamente, acreditar que isso é relevante para me trazer para alguém, quem sabe, né? Mas enquanto isso não acontece, a Luísa está aqui falando sobre o que a Luísa está aprendendo no momento, o que a Luísa aprendeu nos últimos tempos, no último ano aí, que foi cura e expansão de consciência, cura emocional, cura das crenças. Sim, você está repetindo padrões de família. Sim, você está repetindo coisas que você percebeu lá na tua adolescência. Primeiro relacionamento fracassado, o relacionamento fracassado da tua mãe, o relacionamento da tua avó, e tá ali, naquele ciclo repetitivo, tá? Sentindo meu coração, espero que você tenha gostado. Deixe o coraçãozinho pra Luísa, gratidão. Até a próxima. Namastê, ser de luz.